Vamos lá. Como foi que o Linux cresceu? Realmente o Linux vem crescendo, eu acompanho ele desde 2002, 2001, e no começo era difícil, foi complicado, foi muito complicado mesmo. Era para instalar programas, era muito trabalhoso. Hoje está muito automático mesmo. Basta dar um duplo clique e ele já vê as dependências, já vê o que está faltando, pega na internet, instala. Ele realmente tem dado um salto exorbitante. E ainda mais um software que é desenvolvido pela comunidade. Não tem uma empresa por trás mesmo, assim, que diz, não, vamos desenvolver e vamos cobrar por isso. Não, é pela comunidade mesmo. Então vamos lá. Ele decidiu colocar sua GPL e mandou uma mensagem na Usenet. A Usenet era parecida com as listas de discussões hoje. É, é bem diferente do IRC, do Messenger, blog, é nada disso. Eu mandava um e-mail para a Usenet e caía nas universidades para as pessoas lerem sobre aquele determinado assunto. É exatamente como as listas de e-mail hoje. E ele escreveu esse simples texto. Vou ler aqui para vocês. Você suspira pelos bons tempos do Minix 1.1, quando os homens eram homens e escreviam seus próprios device drives, ou seja, as pessoas realmente usavam o Minix e escrevia os seus programas e escrevia para o seu hardware. Você está sem um bom projeto em mãos e deseja trabalhar num sistema operacional que possa modificar de acordo com as suas necessidades? Acha frustrante quando tudo funciona no Minix, né? Tudo funcionava no Minix. Chega de noite ao computador e consegue que os programas funcionem, porque o Minix ele apresentava essas dificuldades. Você desenvolvia numa máquina e quando ia para outra ele não funcionava da mesma forma. Então essa mensagem pode ser exatamente para você. Como mencionei, há um mês atrás estou trabalhando numa versão independente de um sistema operacional similar ao Minix para computadores AT386. Detalhe, ele se foi em 1991, se não me falha a memória. Ele está finalmente próximo do estado em que poderá ser utilizado, embora possa não ser o que você espera. E estou disposto a disponibilizar o código-fonte para ampla distribuição. Ele está na versão 0.02, contudo eu tive sucesso ao executar Bash, ZCC, GNU-Make, GNU-Send e outros programas da época. Outros programas de terceiros que funcionavam na plataforma Unix, né? Unix, Minix, BSD, funcionavam em outros sistemas operacionais que seguem essa mesma linha. Então ele conseguiu executar esses programas no Linux. Agora vem a questão do projeto GNU. Onde entra o GNU? Bem, o GNU significa GNU is not Unix, ou seja, GNU não é Unix. É parecido com o Unix, mas não é o Unix. Ele tem as suas diferenças. É um projeto da Free Software Foundation, criado por Richard Stallman. Ele, em conjunto com algumas outras pessoas, tem até um documentário chamado Revolution OS. Iniciou com 7, 8 pessoas e foi crescendo. E eles começaram a desenvolver diversos softwares, entre eles os comentados no slide anterior, GCC, GNU-Make, GNU-Send e outros. Eles faziam todos os softwares sempre tentando puxar o G, o GNU, para mostrar que era do projeto GNU. O problema é que o GNU estava desenvolvendo seu kernel, mas devido a algumas complicações na sua demora do seu desenvolvimento, ele preferiu adotar o kernel do Linux, o kernel do Linux, o Linux, como base para distribuir os projetos do GNU. Porque assim, eles estavam desenvolvendo o Herd, que é o seu kernel. Hoje, atualmente, é o kernel do GNU. Mas estava demorando muito para desenvolver. E como o Linux fez estava disponibilizando sob GPL, vamos usar. Eles começaram a fazer o projeto GNU começou pelos programas, praticamente, e depois que desenvolveu o kernel. Então vamos lá. Não obstante, diversas pessoas e instituições tiveram a mesma ideia e assim várias distribuições começaram a surgir, baseadas no kernel desenvolvido inicialmente por Linux. Ou seja, a partir desse ponto, diversas empresas,
comunidades, pessoas começaram a pegar o Linux, só o kernel, e começaram a desenvolver o Linux. Então, essa distribuição é um conjunto de determinados programas? Exato. É uma coleção de software livre e por vezes não livres, criados por indivíduos, grupos e organizações de todo o mundo, incluindo o kernel Linux. Por exemplo, tem distribuições como a Red Hat, já foi livre, era na comunidade, e ela fechou, ela se tornou uma empresa mesmo, e lançou o Enterprise Red Hat Linux Enterprise. E ela desenvolve softwares que ela que vende, assim, ela não coloca tudo sobre GPL. Ela, determinados programas que ela desenvolveu, ela vende junto com o serviço, com o pacote, e vende com Linux. Ela não cobra pelo Linux, nem pelos outros programas livres. Ela cobra somente o que ela desenvolveu. A SUSE também, que foi comprada, essa marca SUSE foi comprada pela Novell, e a comunidade usou o nome agora OpenSUSE para dizer que é aberto, que é o livre, e a Novell usa o SUSE da mesma forma que a Red Hat, né? Decidiu fechar. Então, por isso que algumas vezes não são livres, né? Criados por indivíduos, grupos e organizações de todo mundo, que incluem o Linux o kernel do Linux. Existem também distribuições que distribuem o Linux, o kernel BSD com softwares GNU, certo? Então há uma tremenda variedade. Próxima pergunta: existem muitas distribuições? Pra caramba, muitas distribuições. Depende muito da época. Teve épocas que tinham 60, tem horas que tem 80. Da mesma forma que as distribuições surgem, elas desaparecem, certo? Então vamos lá. Companhias como a Red Hat, a SUSE, a Mandriva, né, que é a união do Mandrake Connectival, foi uma união entre duas distribuições, e a Canonical, que é a desenvolvedora do Linux, Ubuntu, né, do Ubuntu Linux. Bem como projetos de comunidades como a Debian, o Gentoo, compilam o software e fornecem um sistema completo, pronto para instalação e uso. Tem também o Patrick Volkerding, que criou a distribuição Slackware. Muita gente prefere para usar também em servidores. Então, depois dessas aqui tem várias. Tem a Kubuntu, o Edubuntu, o Xubuntu, que são baseados no Ubuntu. Tem, que mais? Fedora Core, que é baseado e tem uma ajuda da Red Hat, é livre, 100% livre, Fedora Core. O SUSE com o OpenSUSE, Mandriva, que também tem uma parte que presta serviço, que ela vende o PowerPack, que tem softwares dela e prestando serviços também para empresas. Então assim, Kurumin, uma distribuição brasileira que persistiu aí por bons anos, por longos anos. Comecei com Kurumin e agora o criador do Kurumin decidiu encerrar o projeto, não continuar mais com Kurumin, porque já tem muitas distribuições boas com o intuito que ele tinha no Kurumin. Tanto que a última versão do Kurumin, as últimas, ele baseava na instalação e atualização do sistema no Ubuntu. Ele já estava usando a lista de atualizações do Ubuntu no Kurumin. Então ele olhou assim: não, já tem tantas distribuições que agora eu vou dar foco em outra atividade. Então o Kurumin, como alguns dizem, faleceu. E as distribuições assim vêm, vão, surgem da noite pro dia.